vamos receber Diácono Júlio Antônio. Hoje vamos medir aqui quantos irmãos estudam as Sagradas Escrituras. Hoje é guerra aqui, amém? Amém. Amém. O teu amém vai ficar muito o teu nível de entendimento das Escrituras. Porque esse também do profeta Abacuque, essa fonia, não. A pessoa não termina, ninguém também prega lá. É muito normal que os irmãos aprendam ou não aprendam, mas é como tudo, dificilmente. Você escutar um pregador, está a pregar Sofonia, está a pregar Naum, está a pregar Abacuque, está a pregar mais que Jonas até já porque fugiu aí na nossa maneira de entender. Obadias, falta mais quem? Miqueias. É bem difícil. Olha, eu tenho que terminar uma vida com Galácio, você não viu ninguém a pregar esses livros. Mas que carregam consigo grande mensagem. Acho que esse é uma questão de também enquadramento da interpretação e enquadramento, mas em todo caso dá um jeito. Pregue, Deus desafiar a visão de Deus. Eu sei que tem aqui os bons de Bíblia que podem pegar esses livros, profetas menores. Amém? Amém. Então não deixe assim Abacuque. E hoje, graças a Deus, estamos em Abacuque. Todos, irmãos, minha vida é revocada, eu nunca saber a coisa. Amém? Pai de dois filhos, eu tenho mulher dele, eu tenho minha mulher. Amém? Amém. Sim. A igreja também tem aquelas pessoas que se interessaram com a dele. Eles falaram, eu tenho minha mulher, não estou precisando de ajuda. Amém? Nós também somos baixos, não vamos gostar muito. Não temos vingança, não temos uma população de diabo, uma postura. Diácono capitão, Deus abençoe. Bom, Operação Abacuque. Aviva, Senhor, a tua obra. Irmãos em Cristo Jesus, eu tive a graça de estudar esse texto e pude perceber muitas coisas positivas que é do nosso interesse como igreja. Prestem bem atenção. E quando olhamos para as Sagradas Escrituras, justamente no livro de Abacuque acredito ser um dos homens que pertencia a Judá. Este Abacuque vai ter o seu ministério não propriamente profético, porque a literatura em si, o próprio livro de Abacuque apresenta não um ambiente profético, mas que ele vai ter aqui uma conversa, um diálogo com Deus face à situação que estava acontecendo. Se calhar a tua pergunta é: o que estava acontecendo naquela época? Queridos irmãos, depois de Israel se dividir ao meio, ou depois de Israel se dividir, Israel do norte e Israel do sul, Israel do norte ser deportado para o Chile, a Bíblia Sagrada vai dizer que Israel do sul, que é propriamente Judá, vai se alegrar com a situação dos outros. Eles vão se alegrar porque os outros foram levados a cativo por causa do pecado. Enquanto eles vão rir dos outros porque estão sendo levados, vão ser deportados para ser escravos no outro lugar. Porque para os judeus, o que são os Israel do norte são pecadores, e os Israel do sul não se identificavam, o Israel do norte não se identificavam com o Israel do sul, porque eles acreditavam, e é assim que era, porque Jerusalém estava em Judá, e em Judá era considerada a capital espiritual daquela época. E Israel do sul e do norte não queriam se render ao Israel do sul, ir para ajudar e orar. Decidiram abrir também o seu templo lá em Samaria, onde eles decidiram adorar ao Senhor. Acho que isso aqui vai remeter-nos entender o livro de João, capítulo de número 6, na conversa de Jesus com a mulher samaritana. Eles vão conversar e vai dizer: nosso pai nos ensinaram a orar no monte do templo. E Jesus vai dizer para ele:
Então, quando nós olhamos para essa abordagem, ele, depois de ver que Israel e os norte foram levados, eles vão se alegrar, porque é assim às vezes. E eu gostaria aqui de também chamar a atenção dos irmãos para esse princípio. Irmão, não é bom, enquanto ser pessoa que nós somos, não é bom rir do sofrimento também do outro. Diziam os nossos mais velhos: quando você olha a barba do teu vizinho pegou fogo, pega a água, molha a sua barba, porque o fogo que está na barba do outro pode saltar na tua própria barba. E é o que está acontecendo aqui. Eles estavam ali porque os outros pecaram e foram levados a cativo para ser escravos. E eles disseram: bem feito, bem feito, foram bem, tá bom. E a Bíblia Sagrada vai dizer que depois que o rei da Síria começou a perder a sua potência, a Babilônia vai tomar o lugar. Logo que a Babilônia vai tomar o lugar, vai começar a conquistar todas as terras, porque ele era o império com mais poder naquela época. O Egito também está sendo
dizer que eu não preciso ser bom por causa da coisa do outro. Eu preciso ser bom por causa do que Deus colocou em mim. Porque tem pessoas que sujam a imagem do outro para dizer que ele é bom. Tem pessoas que sujam a imagem do outro para dizer que ele é perfeito. Eu vim para te dizer, tu não precisa ser enganador para a gente te aceitar. Mostra o que você nasceu para fazer. Aprenda a ser fiel no teu propósito e Deus vai fazer graça na sua vida. Nós vamos te aceitar nessa possibilidade. Nós vamos te aceitar nessas comissões. Qual é o primeiro princípio que eu aprendo aqui? O primeiro princípio que eu aprendo aqui é que toda pergunta é o seu tem toda a liberdade para responder. Aqui não estamos a falar do tio que você me chama não responde. Eu vim te pregar na manhã testemunha. O Deus que está no céu, que quando você era na sua casa ele te ouve. Quando você ora aqui ainda mais com ele te ouve. O Deus que eu vim te pregar é um Deus que não é surdo, é um Deus que ouve. E se ele está ouvindo o teu clamor, ele é digno de responder as tuas perguntas. O homem pode não responder, mas Deus vai responder. O homem pode não falar alguma coisa, mas o Deus que ama todo vai falar alguma coisa. E o homem, você poderá ter alguma coisa, mas de Deus poderá vir uma resposta, porque o justo não vive pelo que tem, o justo viverá. Pela fé. Oh, glória. Como vai mandar hoje? Calma aí. Espera aí. Ouvi a tua palavra e temi. O termo ouvir a tua palavra não é a resposta que ele tinha ou que recebeu naquele exato momento enquanto ele falava com Deus. É a forma do que Deus fez antes. Ele temeu porque ouviu a fama de Deus. Por isso disse que eu ouvi a tua palavra e temi. Mas ele pede uma coisa: aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos. Perceba como eu falo aqui, tem mistério aqui. Repito, ouvi a tua palavra, tá bom, eu me responder, vai estudar a Babilônia, tá certo? Mas a palavra ouvi a tua palavra e temi. Mas eu estou te pedindo uma coisa, Senhor. Eu ouvi, mas eu estou olhando a comissão em que nos encontramos. Um avivamento. Aviva a tua obra, Senhor. Não no princípio, não no fim. Aviva no meio. Nós estamos aculturando falar do Deus que opera no princípio, um Deus que opera no fim, mas dificilmente falamos do Deus do meio. Um Deus que opera no princípio, um Deus que opera no fim e um Deus que opera no meio. Ele vai olhar e dizer: aviva a tua obra, Senhor, no meio dos dias. No meio dos dias, notifica. Em outras palavras, o profeta Abacuque está querendo dizer para Deus: Deus, tá bom, o que queres fazer é tua vontade. Esse povo vai ficar cativo, tá certo? E toda pessoa que está em cativo não tem liberdade de escolha, não tem liberdade de aliação. Por isso que os vão olhar no livro de Daniel, todo mundo é obrigado a adorar Deus na Babilônia. Quer dizer que aí
visão do profeta Abacuque. Vamos lá. Vamos ler a Bíblia. Podemos aqui pregar viva. Primeiro, avivamento significa dar vida. Todos nós estamos conscientes disso, certo? Dar vida. Irmãos que estudaram escatologia, têm conhecimento dentro das dispensações. Quem já estudou as 8 dispensações, ele sabe que em nenhum momento foi revelado dentro de todas as dispensações a existência da igreja. Está vejando? Em nenhum momento foi revelado a existência da igreja. Igreja, nenhum profeta falou da igreja. Não, o profeta falou da inclusão do engendrinho do processo da salvação, não de igreja. Glória. Igreja, para todos israelitas em toda a Bíblia, só tem 2 formas de aparecer: no princípio e no fim. Por isso que os irmãos vão dar conta que há um profeta brasileiro que aviva a prova no meio, está dizendo que no meio dessa jornada algumas pessoas vão perder esperança, vão perder vida, querendo tempo que essa vão ficar na Babilônia. E para quem já estudou a tipologia bíblica, Babilônia significa mundo. Sim. Está vejando? Sim. Significa mundo. Significa que nós também, como crente, estamos no meio da Babilônia, aonde adora-se várias coisas. E vai dizer, no meio dessa Babilônia, Deus aviva a tua obra. Quer dizer, no meio desse mundo corrupto, se todo mundo morreu por causa do pecado, nesse meio dá vida em algumas pessoas. Esse meio que ele está a falar, dentro da teologia escatológica, dentro da escatologia, nós não olhamos só o tempo, olhamos o mistério da igreja. Por quê? Igreja é algo que não está dentro do programa de nenhum profeta, é algo que estava dentro do programa de Deus. O objetivo de Deus, abrir quem estudou escatologia sabe disso, que a igreja aparece como um mistério, é uma coisa que ninguém pensou que iria existir. E a igreja vem como um propósito. Por que foi instituído igreja? A igreja foi instituída com o propósito de dar vida àqueles que morreram no pecado da Babilônia. O que eu estou querendo dizer? Todos nós que estamos aqui, estamos na Babilônia. Igreja é um tempo que foi aberto, é um mistério da parte de Deus que foi aberto para que aqueles que morreram no pecado, por meio do mistério da igreja, possam ter vida. Significa que o irmão não tem vida porque o profeta profetizou. O irmão tem vida porque Deus, no intervalo do tempo, decidiu abrir um mistério. E dentro desse mistério, ele colocou lá seu filho Jesus Cristo. Por isso que os irmãos dão na conta que o judeu não aceita a igreja, porque nenhum profeta tem na sua mente a existência da igreja. Mas eu quero pegar aqui alguma coisa. O fato de nenhum profeta não falar não significa que na mente de Deus não existia. Uma coisa é eles falar e outra coisa bem diferente é insistir. Deus não falou ao profeta, mas a igreja surgiu. A igreja não é um lugar nem procurar namorado. A igreja não é um lugar nem procurar emprego. A igreja não é um lugar nem procurar sorte. A igreja não é um lugar nem procurar a posição mais
lugar. Essa revelação também não foi dada a ninguém. Posso pregar isso? Prega, Sabe o que Senhor. eu estou querendo dizer para a tua vida? Existem coisas que vão ter vida, que até o teu inimigo também não sabe se vai ter ou não. Porque esse mistério não foi revelado a essa pessoa. Por isso que ele, quando chega, coloca a tala no intuito de você morrer. Mas como ele não sabe que você, quem te dá a vida, não morre, é Jesus, e a tua vida que você veja não é vida do teu Pai que morre, é vida de Deus. Porque Paulo está dizendo, agora já não vivo eu, quem vive em mim é Cristo. Quem quiser me matar, vai ter que matar Cristo. E Cristo já morreu uma vez, não pode morrer duas vezes, nem três vezes, nem quatro vezes. Ele já morreu eternamente. E quando ressuscitou para a glória de Deus. Ele não ressuscitou só para ele, ele ressuscitou para nós e para você. E ele não só ressuscitou em vida eterna, ele ressuscitou todas as coisas que estão ligadas aqui. Eu vou pegar para a vida de algumas pessoas que estão aqui. Todo o ministério parado e morto, é no meio dessa época que Deus vai colocar vida. Isso se calhar teu pastor não sabe, isso se calhar teu líder não sabe. Existem coisas que não foram reveladas ao teu líder, não foram reveladas à tua líder, não foi revelado ao teu pastor, mas assim mesmo Deus preparou para que você possa receber isso. E hoje eu fico uma boca de Deus para dizer para a tua vida, tudo aquilo que teu pai não preparou, tudo aquilo que a tua mãe não preparou, tudo aquilo que teu pastor não preparou, tudo aquilo que a tua geração não preparou, é coisa que Deus está preparando agora. Nesta época da operação Abacuque, Deus vai colocar um avivamento na sua própria vida. Quem receba o avivamento. Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. Essa palavra no meio dos anos é a existência da igreja. O profeta não sabia, mas ia existir. Por quê? Todo o povo que ficou na identidade só pensaram que todo mundo que foi deportado para a Babilônia já não tem solução. Estavam morrendo. Mas Deus, como é bom, fez triunfar aqueles que estavam lá. Não é sobre o lugar, é sobre a pessoa que está no lugar. Repito, não é sobre o lugar, é sobre a pessoa que está no lugar. Aquele que nasceu para prosperar aqui, vai prosperar lá no Quikondo. Aquele que nasceu para prosperar no Quikondo, vai prosperar no Mutamba. Aquele que nasceu para prosperar na Mutamba, pode prosperar no Quilamba. Sabe por quê? Porque não é sobre o lugar, é sobre a pessoa que está no lugar. Está no cativeiro, eu perguntei quem é que está no cativeiro. Está na Babilônia, eu perguntei quem está na Babilônia. Alô? Está na família? Sim, agora eu perguntei quem é que está nessa família. A opinião está em Deus, todo o problema da família poderia me servir. Só que agora que Deus me tornou uma nova pessoa, como eles querem que o problema seja amanhã, que amanhã já morreu. Então o problema parou mesmo já ir. O que é que Cristo fez? Paulo está dizendo, ele nos tirou do lugar da maldição. E Cristo ocupou o nosso lugar na maldição. Para quê? Para que na eventualidade de querer voltar, você encontre o lugar não ocupado. Lugar não ocupado. Não temos partes naquele lugar. Mas a minha... Primeiro, quando acontece, e eu vou terminar com isso, quando acontece o avivamento de Deus, primeira coisa que acontece é a intervenção divina. Você começa a ver que as coisas que estão acontecendo não são naturais, são coisas espirituais. Intervenção divina, o avivamento não é grito, não é pulo, não é estragar a cadeira, é da vida. Oh, yes. Podemos não gritar aqui no parque cadeira, mas temos vida. Fala como se temos vida. Aqueles que pensaram que nós vamos reagir, nós vamos a reagir, porque só reage quem tem. Está muito fraco. Só reage quem tem vida. Quando alguns chegam aqui, operação Abacuque, operação avivamento, vamos chorar aqui, vamos pegar a cadeira. Nós só queremos que você saia daqui com vida, vai na tua casa com a mesma vida que recebeste aqui, vai no teu emprego com a mesma vida que recebeste aqui. Jesus não dá vida 3 vezes, Jesus não dá vida 4 vezes. Hoje recebeste vida,
Estão acostumados, posso pregar isso? Estão acostumados de apertar de noite para você não acordar. Estão acostumados a manter a tua cara, a tua máscara da velhice. Eu vim para te dizer, você não está morta. Hoje mesmo, você que está morta, não é outro dia, Jesus vai avivar no meio. Eu estou a dizer, algumas pessoas gostam de rir de você, pensar que você não vai reagir. Agora chegou o momento de você dizer e olhar para quem te aperta e dizer: me larga, me solta, me larga. Ele está dizendo, não vai falar nada. Mano, eu tenho vida. Quem tem vida reage. Quem tem vida anda. Quem tem vida chega. Quem tem vida vai. Quem acredita e tem vida, levanta suas mãos em direção ao céu. É operação Abacuque. É operação avivamento. A graça de Deus está aqui. Se alguém está morto na fofoca, agora receba a vida. Se alguém está morto na feitiçaria, receba a vida. Avivamento é a intervenção de Deus. Não é a intervenção do homem. É a intervenção de Deus. Segundo, quando o avivamento chega, o estado se muda. Olha o que Deus está dizendo. Viva a tua obra. Em outras palavras, será a vida. Se deram vida, é porque quem estava morto já vai viver. Significa que há um estado que mudou. Nós não temos o mesmo estado antigo. Não éramos pecadores. Falou ele, éramos pecadores. Éramos fofoqueiros. Falaram bem, éramos fofoqueiros. Éramos feiticeiros. Falou bem, éramos feiticeiros. A Bíblia Sagrada está dizendo: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Coisa nova não tem história. Coisa nova é nova. Você não pode chegar no cabine, olhar pela camisa e dizer: essa camisa no meu tempo. Porque coisa nova. O que eu estou querendo dizer? O passado ficou no passado. Você não vive de acordo com o passado. O teu estado foi mudado. Você agora é nova criatura. Você tem uma nova história. Você tem uma nova época. Você tem um novo ambiente. Você tem uma nova amizade. Em nome de Jesus. Uma vez com a vida, o meu estado muda. Deus vai dizer: uma vez com vida, o meu estado muda. Porque eu saio de morte para a vida. Isso só se encontra na igreja. Se você veio na igreja para te promover, igreja não é um lugar para continuar com o mesmo estado antigo. Eu vim para te dizer: se tem alguém aqui pela primeira vez, só tem um lugar a nível do culto, aonde o teu estado pode mudar e a tua morte pode se tornar vida. Igreja. Na igreja de Jesus. Não vou falar na igreja do Macurus, na igreja do Ebenezer. Nós vamos falar na igreja de Jesus. Jesus pode te dar vida. Se o pecado te matou, ele pode te dar vida. Eu não peço que pregar uma outra coisa, é vida. Eu disse: é vida. E quem tem vida, o estado dele muda.
na sua vida profissional, ou estão a precisar vida do seu ministério, Jesus pode todas estas coisas. Eu disse, Jesus pode todas estas coisas. Senhor, vai avivar no meio. Jesus vai avivar no meio.